Eu comecei a trabalhar com a família Bischoff, que eram os mais antigos fotógrafos de Piracicaba. E isso mais ou menos em 1957. Só que naquele tempo, o fotógrafo não começava e já pegava a máquina e ia fotografando, né? Primeiro tinha que trabalhar no laboratório, aprender a revelar filmes, os filmes eram tudo branco e preto. Aí, a partir disso, a gente começava a aprender com aquelas maquininhas antigas, Kodak e tal, e ia começar a tirar fotografia aí dos timinhos de futebol, de bairro. Depois vinha um aniversarinho de criança, festinha popular, mas eram poucos, apesar que eram fotógrafos conhecidos na cidade na época, eram uma meia dúzia aí. Tinha o Idálio Filete, o Cícero, o Caprese, Lacorte, né? Na Vila Resende tinha o Mário. E eu dedicava muito a shows. Todos os grandes artistas que vieram em Piracicaba eu fotografava. Os carnavais de Piracicaba, que eram famosos, inclusive. Teve um ano que até o Fábio Júnior desfilou na Zum Zum aqui em Piracicaba, ficou muito comentado. E outra lembrança grande, quando o Roberto Carlos começou a ficar famoso, tinha no máximo 3, 4 músicas de sucesso. Ele esteve em Piracicaba, um grande show no Cine Palácio. Fotografia o Roberto Carlos também foi interessante, isso foi através do Peter, acho que você deve estar vivo daí. Quando o Roberto Carlos comprou um rancho em Piracicaba e fotografei ele pescando lá. A Hebe Camargo esteve em Piracicaba em show na praça, fotografei a Hebe Camargo aqui na praça. Um outro fato que marcou na época também, na época do Roberto Carlos, em Piracicaba, no Coronel Barbosa, veio o tremendão, o Erasmo Carlos junto com a Vanderleia. Então eu e o Cícero fizemos essa reportagem também de coisa. E os grandes eventos para o povo eram feitos em palanques, em frente à igreja da catedral, na praça. A praça era mais ampla do que hoje, né? Não tinha esse jardim que chegava, a praça era ampla. Então os grandes eventos eram para o povão, como esse que estou mostrando para vocês aqui do Ioserra, aqui, né? E todos os grandes eventos eram popular mesmo. Na época tinha umas caravanas que vinha de artista, que trazia já 10, 12 artistas. Fotografei o Chacrinha. Acho que deve ser a única vez que veio em Piracicaba, quando teve a primeira festa no engenho de Piracicaba. Depois parou, não teve mais. Não era assim, era fora ainda. O Chacrinha com a Chacrete estiveram em Piracicaba, fotografei. Nos anos de 1982, 83, deu uma das grandes chuvas, comparado a esses últimos anos agora, que teve essa grande chuva, naquela época. E foi uma das maiores enchentes aqui no Rio Piracicaba, maior que dessa vez, cerca de uns 100 metros o rio avançou a rua aqui. E o clube de regatas, que era lá na beira do rio, encheu totalmente de água. Na época o prefeito era o Cássio Pascoal Padovani, até fotografei para ele lá, mostrando a enchente do rio, tudo. Quando eu abri ali uns dias aquele quarto que tinha lá, um cadeado bem guardado, estava todinho encharcado de água. Perdi tudo, os negativos, tudo grudado, era tudo negativo, branco e preto, né? Tudo grudado um com o outro assim. Foi triste, chorei por várias horas pensando ali, revendo tudo já. Os grandes eventos sociais, casamentos, bailes, enfim, era uma história ali, mais ou menos ali, que eu tinha de uns 20 anos, mais ou menos ali, perdi. Naquela época, a gente revelava à tarde todos os filmes, deixava durante a noite secando num varal lá dentro, cerca de 80, 60 filmes às vezes, e depois, no dia seguinte, tinha que copiar todos esses filmes.
Essas cópias eram reveladas em grandes tanques, lavada, porque o fixador era muito forte, fixada durante 1 hora, depois lavada durante 2, 3 horas. Depois vinha a secagem, o mais difícil de todas as fotos. Nós tínhamos umas placas grandes que secavam as fotos. Tinha que secar aí 60, 70, eram horas e horas de serviço secando. Depois futuramente veio umas secadoras com esteira, foi melhorando, mas o trabalho era praticamente todo manual.